Segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, começando a leitura no primeiro verso, nos diz assim: E disse Davi: será que ainda há alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça o bem, por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Zipa, e mandaram chamá-lo, para que viesse Davi, e o rei lhe disse: És tu Ziba? E ele respondeu: Sim, teu servo. Então perguntou o rei: ainda há alguém na casa de Saul, para que eu use com ele de bondade de Deus? Então Ziba respondeu ao rei: sim, há um filho de Jonatas, porém aleijado de ambos os pés. E disse-lhe imediatamente o rei: aonde ele está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, ele está em Ló-debar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Ló-debar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o seu rosto em terra e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui o teu servo. E Davi disse: não temas, porque de certo usarei contigo de bondade por amor a Jonatas. Eu vou repetir essa frase: usarei contigo de bondade por amor a Jonatas, teu pai, e eu vou restituir todas as terras de teu avô Saul, e tu de contínuos comerás pão à minha mesa. Então se inclinou Mefibosete e disse: quem sou eu, teu servo, para tu teres olhado para mim? Eu sou como um cão morto. Então Davi chamou a Zipa, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu Senhor. Somente até aí. Vamos orar mais uma vez. Pai, dá-nos graça na ministração da tua palavra. Dá-nos graça, Senhor Deus, ao recebê-la em nosso coração. Ensina-nos a viver de acordo com a tua graça e a tua bondade, porque nós declaramos que certamente graça e misericórdia nos seguirão todos os dias, e certamente habitaremos através da graça na tua presença para todo o sempre. Eu oro grato, pois eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar, fica à vontade, querido. É bom demais nós estarmos juntos neste momento. Algumas pessoas ainda não entenderam muito bem a respeito da graça de Deus. Algumas pessoas que tinham uma vida totalmente torta e miserável, e um dia foram alcançados pela graça do Senhor, e hoje, eternamente, rendem ao Senhor toda a honra e toda a glória. Eu imagino Paulo, o grande apóstolo Paulo, que antes de ser o grande apóstolo Paulo, era um perseguidor da igreja e um assassino. Foi ele que consentiu, foi ele que ordenou a morte de Estevão. Paulo era um homem que tinha ódio no seu coração. Se a gente pudesse usar a linguagem de hoje, tinha sangue nos olhos. Queria realmente matar todos os cristãos, queria acabar com o cristianismo e empenhou todo o seu esforço, empenhou todo o seu tempo para destruir tudo que se referia a Jesus Cristo. Mas um dia, Paulo, indo no caminho a Damasco, ele foi encontrado pela graça do Senhor, e Jesus se manifestou a ele, e Jesus o salvou, e Jesus o perdoou de tudo aquilo que ele fez no passado. Ele lhe deu uma nova história, ele lhe deu uma nova vida. E eu imagino, gente, eu só imagino Paulo assentado à mesa de Jesus Cristo, assentado à mesa da comunhão, assentado à mesa da ceia, olhando para aqueles homens de Deus ali sentados àquela mesa. Imagina Paulo um dia tomando a ceia lá em Jerusalém,
talvez em algum concílio de Jerusalém, Paulo ali participando, e ele olhava Pedro, Tiago, João, e ele. Pedro foi Pedro, João foi João, Tiago foi Tiago, grande Tiago. Mas eu não mereceria estar sentado ao lado desses grandes homens. Eu não mereceria poder tomar deste cálice e bebê-lo, porque eu sou indigno. Mas ele participou, e ele tomou, e ele se assentou, e ele celebrou. Sabe o que nós chamamos isso? Nós chamamos isso de graça. Queridos, eu não merecia estar aqui esta manhã. Eu não merecia sentar-me à mesa com os irmãos. Aqui está representada a mesa de Jesus Cristo, a mesa da graça. Eu não merecia, você não merecia, mas eu estou aqui assentado à volta da mesa. Eu estou aqui para participar da ceia, e eu chamo isso de graça, superabundante graça. É só pela graça. Você tem que entender que você não merecia. Você tem que entender que aquilo que a gente merecia era queimarmos no inferno, separados de Deus, por causa do nosso pecado. Mas a graça nos alcançou. E a gente vê a graça do Senhor espalhada por toda a Bíblia e por toda a história. Por isso que Davi diz: certamente que graça e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Eu sei que tudo aquilo que Deus fez, eu era um pastor lá no campo, fedendo ovelha, sendo dias miseráveis, o Senhor me tirou de lá, o Senhor me colocou no trono, o Senhor me deu autoridade, o Senhor me deu glória, e é isso que eu quero dizer, que a graça do Senhor tem me alcançado. E quando nós temos um coração cheio de gratidão pela graça, nós normalmente andamos e nos movemos pela graça. Quando nós trazemos à memória aquilo que Deus fez por nós, o nosso coração se enche de alegria, e essa alegria ela é transbordante. A alegria do Senhor deve transbordar na sua vida, de tal maneira que você possa ser gracioso para com outras pessoas. Eu quero ser instrumento da graça de Deus. E a gente tem uma historinha para contar a respeito de Davi, que a gente começa a entender um pouquinho melhor a graça de Deus. Um homem que colocou para fora aquilo que Deus colocou para dentro. Se Deus colocou amor no seu coração, põe para fora. Se Deus colocou perdão, põe para fora. Se Deus colocou graça, põe para fora. Se Deus colocou alegria, para de ser carrancudo, põe alegria para fora. Se Deus colocou um novo cântico nos seus lábios, solte esse seu louvor com alegria. É tempo de nós colocarmos para fora aquilo que Deus colocou dentro da gente, a vida abundante, a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. Esse texto nos conta a respeito de uma criança que nasceu, na linguagem de hoje, num berço de ouro. Eu estou falando de Mefibosete. Por que nasceu num berço de ouro? Porque o seu avô foi o primeiro rei de Israel. O seu avô era o rei Saul. E Saul havia tido 4 filhos. Um desses filhos chamava-se Jonatas. E Jonatas foi pai de Mefibosete. Então Mefibosete, ele nasceu no palácio. Tudo que uma criança poderia desejar, apesar que criança acho que não deseja muita coisa, mas enfim, que ela quer colo de pai e mãe, tomar o leite dela, enfim, viver os seus dias da maneira mais agradável possível. Mas ele nasceu num berço de ouro, cercado de pompa, de empregados, de servos, com todo cuidado. E os 5 primeiros anos de vida de Mefibosete, ele viveu dentro do palácio, desfrutando de tudo aquilo que o dinheiro poderia comprar, desfrutando tudo aquilo de bom que o palácio poderia ofertar a ele, até que um dia os filisteus declararam guerra contra Israel.
Saul, seus filhos saem à guerra. Saul já havia sido rejeitado pelo Senhor. Saul, para ir a essa guerra, ele não consulta o Senhor, ele consulta uma bruxa, ele consulta uma pitonisa, ele consulta uma vidente, uma mãe de santo. E ela faz lá os seus paranauês. E ela invoca uma entidade, aquela entidade sobre da terra, enganando a Saul, se chamando de Samuel. E aquela entidade do inferno, é interessante que o texto diz que essa entidade subiu da terra, gente, veio do inferno. E essa entidade disse: vai. E ele foi com seus filhos. E nessa guerra, Saul morre e os seus 4 filhos morrem. Todos os herdeiros do trono morrem. Só sobra o 5º na sucessão, que seria Mefibosete. Então tinha o rei tinha 4 filhos, e só tinha um filho chamado Mefibosete, ele era o 4º na sucessão. Perdão, o 5º na sucessão, eram 4 filhos. Só que, como eu já falei, infelizmente, Deus já havia destituído no seu coração Saul do trono. E Deus já havia jurado a Davi, na verdade Samuel já tinha até ungido Davi no meio dos seus irmãos para ser rei de Israel. Mas Deus respeitou a Saul e deixou ele reinando durante toda a sua vida. Mas quando Saul morre todos os seus herdeiros, agora Davi assume o trono. Davi agora cumpre o propósito de Deus, uma nova dinastia, uma nova família assume o trono de Israel. No palácio do rei há um alvoroço enorme, há uma tristeza, há uma angústia, há lágrimas, porque o nosso rei morreu os nossos príncipes herdeiros, morreram todos, e agora assume uma nova dinastia, assume uma nova família, assume um novo rei, Davi. E então aquelas pessoas começam a entrar em desespero, porque era costume da época, perceba, era costume da época, não era costume de Davi, mas era costume da época, que quando uma nova dinastia, uma nova família real se levantava, assumindo um trono, eles matavam a todos os demais da família anterior, para que ninguém, em tempo algum, reivindicasse novamente o trono. Porque Mefibosete era herdeiro do trono. O que os reis faziam? Iam lá e matavam aquele suposto herdeiro do trono. A mulher que tomava conta de Mefibosete não era nem a mãe. A família de Saul foi massacrada pelos filisteus. Uma babá toma aquela criança de 5 anos e ela entra em desespero e pensa assim: é costume os reis matarem qualquer possível herdeiro. E Mefibosete é um possível herdeiro. Ela não sabia que Deus já havia tirado a esta família do trono. Infelizmente, Mefibosete estava sofrendo por um erro do seu avô, e eu não quero falar sobre isso agora. Um erro seu pode prejudicar o seu filho, os seus netos e os netos dos seus netos. A Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, seus filhos serão fortes sobre a terra. Mas o homem que esquece dos caminhos do Senhor, agora sou eu que estou completando, a sua descendência vai sofrer sobre a terra, a não ser que essa descendência busque ao Senhor. Aquele menino foi tirado às pressas do palácio. Seu avô abandonou a Deus, colocou um novo rei no trono. E na hora que aquela mulher, ela toma aquela criança, ela sai correndo, e aquela criança cai no chão.
Aquela criança já tinha problema nas suas pernas, mas quando ela cai no chão, ela se torna coxo. Eu imagino a criança gritando, berrando com dor, porque ela caiu, machucando talvez o seu fêmur. Mesmo assim, aquela mulher pega de qualquer jeito, é melhor você ir chorando para algum lugar do que você continuar nesse palácio e você vai morrer. Davi está chegando. Ela não sabia quem era Davi, ela não sabia do amor que havia no coração de Davi, mas ela entendeu que Davi iria matá-lo. E ela corre, foge, ela foge sem dinheiro, ela não tem nada, ela vai para um lugar miserável chamado Lodebar. E a Bíblia chama Lodebar, a palavra Lodebar significa lugar de sequidão, lugar de abandono, lugar de desprezo, Lodebar. E aquele menino que fora criado no palácio, num berço de ouro, agora é jogado talvez uma pequena esteira no chão. Aquele homem que era cercado de todos os prazeres, agora precisa comer talvez o que conseguir plantar, o que conseguir caçar. Essa criança começa a crescer com um desespero muito grande no seu coração, e certamente essa mulher o avisou: se Davi te encontrar, você vai morrer. Porque era isso que ela pensava. E aquele menino cresceu desse jeito, com medo, com angústia, talvez passando fome. Aquele menino cresceu com questionamentos. E tudo o que ele resolveu fazer era tentar se manter vivo naquela terra. Gente, anos se passaram. Alguns historiadores falam 15 anos, outros historiadores falam 20 anos. Davi assume o trono, e assim que ele assume o trono, ele já tem guerras para serem travadas, e ele passa a vida inteira, durante muitos anos, ele passa em cima de guerra após guerra, luta em cima de luta. Davi não consegue descanso, Davi não consegue um momento de paz, Davi não consegue um momento de tranquilidade. Assim que ele assume o trono, as coisas estão muito feias, a guerra está lá fora, o rei anterior havia sido morto, a coisa está feia. Davi agora tem que apaziguar Israel, Davi agora tem que fortalecer as suas fronteiras, Davi agora tem que criar um exército forte, e Davi não tem tempo nem de parar para pensar nele mesmo. Mas 20 anos depois, Davi se assenta no trono. 20 anos depois, Davi já havia conseguido aumentar as suas terras. Davi já havia conseguido, com a graça de Deus, com a bondade de Deus, criar um exército poderoso. Davi já conseguiu, através da bondade do Senhor, manter paz com as nações em volta dele. Davi se assenta no trono e diz: e ele começa a agradecer a Deus: Senhor, eu era um pastor miserável no campo, desprezado por todos e por todos, até mesmo pela minha família. O Senhor, através da sua graça, o Senhor me colocou no trono, o Senhor me deu um reino, o Senhor me deu paz, o Senhor me fez vencer os meus inimigos, o Senhor permitiu que eu ampliasse as minhas terras, o Senhor permitiu que eu criasse um exército forte. Senhor, eu tenho meu coração grato diante de Ti, Não é à toa que um dia Davi pegou todos os seus tesouros, tudo que ele tinha, e disse: Senhor que me deu, e eu vou devolver para o Senhor, eu vou dar ao Senhor. É gratidão. E nesse momento que ele está com o coração embebecido da graça do Senhor, da bondade do Senhor, aonde ele descansa, ele começa a se lembrar da sua história, ele começa a se lembrar de onde ele veio. Tem gente que quando chega lá em cima se esquece de onde veio, tem gente que quando chega lá em cima se esquece dos amigos, coisa feia. E Davi, naquele momento, ele começa a se lembrar dos seus amigos, ele começa a lembrar de onde ele veio, o coração dele cada vez mais. Eu imagino que neste momento ele compôs um salmo, não é possível. Minha alma engrandece ao Senhor, alguma coisa parecida. E neste momento ele começa a se lembrar de Jonatas, que
que foi um diferencial na vida de Davi. Quantas vezes Saul queria matar Davi e Jonatas poupou a sua vida. Quantas vezes Saul queria fazer algum mal a Davi, Jonatas ficava sabendo da intenção do seu pai e corria para Davi e dizia: Davi, meu pai quer te pegar, não vai neste lugar, Davi faz isso. E eles transformaram-se em grandes amigos. E um dia, talvez no meio de um campo de batalha, eles fizeram uma aliança. Eles fizeram um acordo. Eles disseram: pode ser que a gente não saia vivo desse campo de batalha. Pode ser que só eu saia vivo, pode ser que só você saia vivo. E Davi faz um pedido a Jonatas: se eu morrer, cara, você toma conta dos meus filhos. Você toma conta dos meus descendentes. Jonatas disse: você não vai morrer não, cara. Mas se você morrer, teu filho é meu filho. Aí Jonatas pediu: mas eu quero te pedir a mesma coisa. Se eu morrer, você toma conta dos meus filhos. Você não deixa os meus filhos passarem fome. Davi disse: você não vai morrer, mas se você morrer... A gente não gosta dessa conversa de morrer, né? Para com isso, vira essa boca para lá. Mas olha, não, promete para mim. Tá bom, Jonatas, se você morrer, você é meu irmão, você é um grande amigo meu, se você morrer, eu me responsabilizo pelos seus filhos, fique em paz, os teus filhos terão o melhor desta terra. Quando Davi assume o trono, naquele momento de pânico, naquele momento de guerra, e a vida dele é que são guerras sucessivas, ele simplesmente se esquece. Talvez disseram para ele: olha, toda a família de Saul foi dizimada, porque as pessoas tinham medo que Davi matasse Mefibosete. Só que eles não sabiam que Davi tinha feito um juramento a Jonatas: cara, por amor a você, pela nossa amizade, por tudo aquilo que você significa para mim, eu prometo que eu vou tomar conta do seu filho. As pessoas não sabiam disso. E quando Davi está nesse momento de nostalgia, é o texto que nós lemos: então disse Davi: será que ainda tem alguém da casa de Saul que eu lhe faça bem por amor a Jonatas? Não é que será que restou alguém da casa de Saul que eu lhe faça bem, porque esse alguém é muito sábio. Davi não diz: será que existe algum guerreiro que sobrou da casa de Saul para que eu possa chamá-lo para ser general do meu exército? Ele não pergunta isso. Ele não quer saber se esse homem é inteligente, se esse homem é forte. Ele não quer saber se esse homem é sábio, se ele tem habilidades. Ele simplesmente pergunta: será que tem alguém? Alguém, porque eu fiz uma promessa a Jonatas, que eu iria tomar conta dele. Eu acho que Davi começa a inquirir todas as pessoas do reino: gente, alguém sabe de algum descendente de Saul, principalmente da família de Jonatas? Alguém sabe? Disseram: olha, tem uma pessoa que sabe. Foi um risco. Abrir a boca para o rei, dizer que Mefibosete estava vivo, era um risco. Porque era a tradição dos reis matarem as descendências. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram para que viesse a Davi, e o rei lhe disse: tu és Ziba? E ele disse: sim, seu servo.
Ô Ziba, não esconde não, cara. Abre teu coração. Ainda há alguém na casa de Saul para que eu use com ele de bondade de Deus. Deus tem sido tão bom para mim. Deus tem colocado tanta coisa aqui dentro e eu quero compartilhar. Será que existe alguém para que eu use da bondade de Deus que está impregnada dentro de mim? Eu quero colocar para fora, eu quero abençoar. É isso que uma pessoa abençoada faz. Uma pessoa abençoada, para ser abençoada, ela é abençoadora. Eu não conheço ninguém que é abençoado que não seja abençoador. Nós muito queremos ser abençoados. Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Mas a nossa oração tem que ser: abençoa-me, Senhor, e aumenta as minhas terras, para que eu possa ter uma influência maior sobre muitas pessoas, para poder abençoar. Seja comigo a tua mão, livra-me de todo mal, que eu seja uma bênção entre as nações. Eu não conheço ninguém abençoado por Deus que não seja, por essência, um abençoador. Você quer ser abençoado? Seja um abençoador. É simples, é a lei da semeadura. Ziba, você sabe de alguém? Deixa eu abrir meu coração para você, Ziba. Um dia eu prometi para Jonatas que se ele morresse, eu ia tomar conta dessa descendência dele. Eu não quero fazer mal. Eu não quero humilhar. Eu não quero desprezar. Eu quero honrar. Eu quero abençoar. Ziba olhou para o rei num tom de desdém, num tom de deboche, e disse: rei, que é a verdade, rei. Eu estou escondendo isso do senhor faz 20 anos. Mas que é verdade? Tem sim. Tem um tal de Mefibosete. Mas já vou adiantar ao Senhor, esse cara não é digno nem que o Senhor olhe para ele. Já vou adiantar para o Senhor, esse cara é um analfabeto. Já vou adiantar para o Senhor, esse cara é um covarde, é um cara cheio de traumas, cheio de medos na alma dele, cheio de angústias na alma dele. E para piorar, ele é um aleijado. O texto não diz, mas eu acho que Davi olhou para Ziba e perguntou: eu te perguntei se ele é aleijado, eu te perguntei se ele é fraco, eu te perguntei se ele é indigno. Eu não te perguntei isso, eu perguntei uma coisa só: existe alguém que eu possa ajudar por amor a Jonatas? Não importa quem seja, por amor a Jonatas eu vou abençoar, seja aleijado, não aleijado, seja forte, seja fraco, eu vou abençoar, porque eu tenho uma promessa e eu vou cumprir. Traga esse menino para cá. Deveria estar com 20, 25 anos. Imagina o pavor no coração desse menino quando o rei o achou. Aleijado, cheio de traumas, cheio de medos, imerecedor de qualquer coisa. E o rei o achou. Isso lembra a minha história. Eu estava separado de Deus, pecador, cheio de medos, cheio de traumas. E Ele estendeu as suas mãos para mim. Eu não merecia, mas Ele me buscou. Eu amo o hino que diz: buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, livrou-me da miséria,
salvou-me por amor. Aqueles soldados levam Mefibosete até a presença de Davi. Quando Mefibosete é colocado diante de Davi, a primeira coisa que ele faz, ele se joga no chão, talvez clamando pela sua vida, talvez imaginando que seriam os minutos finais. O rei Davi, talvez com as suas próprias mãos, queira ter o prazer de matar o herdeiro do trono. Davi olha para Mefibosete. Versículo 6, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto por terra e inclinou-se, e Davi disse: quem é você? E ele disse: Mefibosete, teu servo. E Davi então respondeu: não temas, porque de certo usarei contigo de bondade por amor do seu Pai. Não temas, o plano que eu tenho para você não é um plano de morte, mas é um plano de vida. O que eu tenho para você não é um sonho de desonra, o que eu tenho para você é um sonho de honra. O que eu tenho para você não é tristeza, é alegria. Não temas. E Mefibosete diz: eu sou um cachorro, por que você vai se preocupar comigo? Imagina as feridas na alma daquele homem, se via como se fosse um cachorro, pior, um cão morto. Quem sou eu para te preocupares comigo? Um cão morto. Davi diz: eu não te trouxe aqui para você ser ridicularizado, afrontado ou morto. Eu te trouxe para você sentar à minha mesa. Versículo 7, não temas, porque de certo usarei contigo de bondade, por amor a teu pai. Eu vou te restituir todas as coisas que foram te roubadas. A tua paz, a tua autoestima, a tua alegria. E você vai sentar à minha mesa e vai comer comigo. A isso nós chamamos de graça. Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus diz: eu não vim para condenar o homem era fugitivo da graça de Deus, imerecedor. E o Pai hoje chama a mim e a você. Sente-se à mesa. E você diz: por quê? Por causa de Jesus. Não é por causa do teu pai, Jonatas, mas é por causa de Jesus. Eu fiz uma promessa a ele, que se ele morresse na cruz do Calvário, perdoando os pecados do homem, e este homem aceitasse o perdão e fizesse uma aliança com Jesus, essa pessoa sentaria comigo à mesa. Então, se eu me sento à mesa, eu chamo isso de graça. Eu chamo isso de bondade de Deus, porque o que eu merecia era viver em Lodebar, o que eu merecia era viver longe do rei, mas por amor a Jesus, por aquilo que Jesus fez por mim, por aquilo que Jesus conquistou para mim, tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, é pela graça que nós recebemos a salvação pela graça, nós recebemos a saúde pela graça, nós recebemos a alegria pela graça,
graça, nós recebemos a vida pela graça, e é pela graça que hoje nós vamos participar da mesa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É pela graça. Se ponha em pé e agradeça a Deus pela sua graça. Se coloque em pé neste momento e comece a usar palavras vindas do teu coração, dizendo: Senhor, eu te adoro pela tua graça, é pela tua graça que eu fui salvo, é pela tua graça que eu vou participar dessa mesa. Eu não vou participar dessa mesa com medo, porque pela graça eu fui perdoado. Foi pela graça, foi pela graça, foi pela graça. A ceia do Senhor não é o momento de nós nos condenarmos ou nos punirmos, mas é o momento de celebrarmos ao Senhor pela sua graça. Foi graça. É somente pela graça do Senhor. É somente pela graça que nós nos movemos, é somente pela graça que nós andamos, é somente pela graça que o Senhor nos tirou de Lodebar, o Senhor nos tirou do reino das trevas, e Ele nos conduziu ao reino do Seu Filho, e Ele fez isso por amor a Jesus, pela graça. Por isso que eu imagino Paulo sentado à mesa, olhando Pedro, Tiago, João, os discípulos, e ele vai dizer: pela graça. É pela graça. Eu vou me deleitar na graça.